Shalom, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem, você num dia atípico, né? Hoje é uma quarta-feira, noite de quarta-feira, trazendo uma mensagem para você nesta data. Amém? Então, amados, dando continuidade que eu falei nas últimas duas mensagens, do dia 9 desse mês e do dia 18, né? As mensagens ficaram um pouco distantes uma da outra, enfim, mas que você entenda, né? Hoje, para fechar esses dois tipos de mensagens sobre dízimos e ofertas, né? Que do dia 9/5 eu falei, a mensagem, o título foi o maior engano das igrejas evangélicas nas últimas décadas, o dízimo. E na mensagem do dia 18, o engano das mensagens sobre oferta nas igrejas. E hoje eu vou compilar um pouquinho de uma para outra com os textos diferenciados, né? Alguns textos semelhantes, só para enraizar de vez na sua mente, na sua alma, que você dá dízimo na igreja, está contra o Novo Testamento. Mas o Velho Testamento eu vou explicar, entendeu? Por isso eu falei alguns textos atípicos, né? Mas para que você compreenda. Então a mensagem de hoje, eu título, tudo que te ensinaram de errado, o que te ensinaram de errado sobre dízimos e ofertas. Amém? Hoje é o tema da mensagem de hoje. Eu vou começar com um texto bem incomum, né? Você pode abrir sua Bíblia para acompanhar. Como eu falo, né, sempre, a minha Bíblia, no Judaica Completa, ela tem a versão mais próxima aos manuscritos originais, tá? E de repente um texto hoje você vai encontrar diferenciado, mas no fundo você vai compreender o sentido do texto. Amém? Então você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses 3, dos versículos 4 ao 6, né? Paulo, falando nos Filipenses, porque havia uma controvérsia de alguns irmãos, alguns, né, que se diziam apóstolos da época, né, e queriam se vangloriar de suas patentes, de quem são, de quem eram, enfim. Aí Paulo começa, no versículo 4, né? Ainda que eu tenha com certeza razões para pôr minha certeza nessas coisas, de qualificações humanas, se alguém mais pensa ter motivos para confiar em qualificações humanas, meus motivos são maiores. Circuncidado no 8º dia, filho de Israel por nascimento, da tribo de Benjamim, falante de hebraico, de pais que falavam hebraico, ou seja, conhecia as línguas originais, quanto à Torá, ou seja, quanto à lei, quanto aos mandamentos, fariseu, que era os fariseus, naquela época, abrindo parênteses aqui, era uma linhagem, né, como eu posso dizer, como se fosse quase uma seita, que era assim, os mais radicais, né, com relação à pregação da Torá, dos mandamentos de Deus, né, os mais extremistas, né, digamos assim. Quanto ao zelo, perseguidor da comunidade messiânica, ou da Igreja de Deus, na sua versão. Quanto à justiça, demandada pelo legalismo, irrepreensível. Ou seja, Paulo, da sua época, ele sobrepujava a sua idade, né, em conhecimento, nas leis, nos mandamentos de Deus. Por isso ele não compreendia o que Jesus fez, até que o próprio Senhor Jesus se apresentasse para ele. Você pode ler isso em Atos capítulo 9, né, quando ele está a caminho de Damasco, e o Senhor Jesus aparece para ele. E se revela para ele. Aí ele começa a pregar o Evangelho, né? As boas novas da salvação. Bom, irmão, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Bom, Paulo, que também na época, né, tem um outro texto, eu acabei não separando aqui, ele foi criado aos pés de Gamaliel, que naquela época era uma dos instrutores da Torá, dos mandamentos de Deus, mais proeminente, mais respeitado, como se fosse o mais alta patente sobre os mandamentos de Deus. E Paulo foi criado aos mandamentos na lei de Deus com esse Gamaliel. Tá? E, de novo a pergunta, o que isso tem a ver com a mensagem? Bom, vamos lá. Se o apóstolo Paulo, conhecedor da Torá, fariseu, né, extremista, radical contra os mandamentos de Deus, irrepreensível em todos os mandamentos, ele enxerga, ele tem revelação do próprio Senhor Jesus, que após o seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, quando Jesus chega no Calvário, expira derramando o seu sangue e fala, está consumado.
Tendo dito isto, expirou e rendeu o espírito. João, capítulo 21, 20 e 21, né, dessa passagem. Então ele entendeu que a partir daquele momento já não fazia mais sentido devolver dízimo. Tá? Então, tanto que se você ler como todas a epístola o livro de Atos, escrito por Lucas, tendo uma anotação acuradamente, detalhadamente, como ele diz em Atos 1:1. Entendeu? E nas epístolas seguintes, né, Romanos, Coríntios e outras, 1ª e 2ª Coríntios e outras epístolas, ele só fala sobre oferta. Ele só fala sobre oferta. Amém? E outra coisa, a oferta sempre em prol dos pobres da igreja, da comunidade messiânica. Não era para deixar pastores ricos. E eu vou trazer os textos aqui, tá bom? Então, como eu li, né, agora Filipenses, para você entender quem era o apóstolo Paulo quando Jesus o chamou para pregar para os gentios. Amém? Compreende? Então, por isso eu trouxe esse versículo, deixa um pouco incomum dentro do contexto da mensagem, para você compreender. Paulo conhecia muito mais do que qualquer um desses líderes religiosos, pastores que pregam, você tem que dar o dízimo, né? Espiritualizaram até gafanhotos, como está lá em Joel, por vossa causa repreenderam o gafanhoto cortador, o migrador, enfim, falando hoje em dia que é demônios, mas não é, porque na época o dízimo era mantimentos, alimentos, e sempre foi, não dinheiro, sempre foi alimentos, mantimento. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento, alimento na minha casa, porque o mantimento servia aos levitas, a tribo de Levi. A esses pastores, hoje se julgam levitas, não são, perdão, irmão, não são. E eu vou te provar isso. E se eles se julgam levitas, nós também somos. Então, como eu já falei numa outra mensagem, por que ele não abre a conta da igreja? Não, o pastor vai ganhar uma ajuda de custo para isso, né? Para ter lá, de repente, um carrinho, né? Ou um carro importado de 800 mil, de 300 mil, de 1 milhão, não importa. De 500 mil, não. Porque viver com sangue só das ovelhas é muito fácil. De falar que você tem que empreender, fazer isso, fazer aquilo, é muito fácil. Entendeu? Então, eles se tornam anátemas. Gálatas 1, 8, 9. Porque está pregando o evangelho diferente do que Paulo ensina, do que Pedro ensina, do que João ensina, do que os apóstolos que andaram com o Senhor Jesus ensinam. Ensinaram e ensinam, porque está escrito. Está escrito e ainda nos ensina. A palavra de Deus fala conosco hoje. Amém? É só ler, só estudar. Dito isto, essa introdução, abra sua Bíblia em Números, lá no Antigo Testamento. Números, capítulo 18, versículo 21, que diz: dei aos descendentes de Levi todo o décimo, ou seja, todos os dízimos, da produção recolhida em Israel. Esta é a herança deles, o pagamento pelo serviço realizado na tenda do encontro, ou na tenda da congregação, como deve estar na sua Bíblia. Ai, mas eles tinham pagamento. Sim, porque eles não trabalhavam. Porque se você ler, entender o sacerdócio levítico e tal, eles tinham diversas funções dentro do tabernáculo, ou dentro da tenda da congregação, que depois se tornou o templo, quando Salomão construiu o templo. As funções continuaram. As muitas funções que eles tinham continuavam. Tanto, desde a limpeza, a organização do tabernáculo tinha que ser impecável, ao atendimento ao povo, aos diversos sacrifícios que eram feitos. Só que o nosso sacrifício foi o Senhor Jesus. Portanto, não importa o quanto você dê de dinheiro na igreja, aquelas igrejas que pedem, não, faça uma oferta, dê tudo, deposita tudo no altar e tal, porque Deus vai te abençoar. Isso é barganha com Deus. Eles estão pregando uma coisa que não, é contrária ao Novo Testamento. E como eu preguei, e vou falar do novo versículo, Jesus aboliu isso.
Você pode ler mais uma vez Hebreus 8:9. Não vou ler tudo aqui, já preguei na mensagem do dia 9, mas você pode ler Hebreus 8:9 depois para você compreender melhor o que eu estou falando. Amém? Principalmente o versículo 13 do capítulo 8 de Hebreus. Amém? Então o dízimo foi dado para os levitas. Hoje esses pseudo-sacerdotes, pseudo-levitas, porque não são descendentes de Levi, eu estou usando o termo pseudo, falsos levitas, querem se achar no direito de sugar o sangue das ovelhas. Amém? Então te ensinaram isso errado. Se prendem ao texto somente de Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E se eu nos abrir e me provai nisso, se eu nos abrir a janela dos céus, o que vem dos céus? Chuva, neve, para regar a terra, para que desse a semente, para que crescesse o plantio. Amém? Então é mantimento. Quer ajudar o pastor? Faz uma cesta básica e dá para ele. E não dinheiro. Se os dízimos eram alimentos, mantimento, já que eles pregam tanto Malaquias 3:10, então faz uma cesta básica e dá para ele. Desse jeito. Amém? Vamos continuar. Gálatas, citei ainda há pouco, vamos ler agora. Gálatas, capítulo 3, versículos 24 a 27. Eu preguei isso semana passada e retrasada, mas só para reforçar, porque tudo que nos ensinaram, amados, eu estou me enquadro nisso, porque eu aprendi errado muitos anos também, né? Todos nós fomos enganados durante séculos, décadas, enfim, né? Por pastores cada vez mais gananciosos, querendo só para si. E às vezes um irmão necessitado chega numa igreja dessa, pede uma cesta básica, uma ajuda com remédio, não tem. E sai de mão abanando, uma conversa fiada, não tem dinheiro, não posso. Faz uma oferta. O cara não tem nem dinheiro para comprar um remédio, um mantimento, um alimento, vai fazer oferta com o quê? Isso é ganância, o que não pode dar nada. Isso é ganância. Isso é contrário à sã doutrina ensinada pelos apóstolos do Senhor Jesus. Isso é contrário. Se é contrário, é anátema. Se é anátema, significa amaldiçoado, maldito para sempre. Amém? Vamos lá, Gálatas 3, 24 a 27, que diz: assim, a Torá, ou os mandamentos, né, serviu de tutor até a vinda do Messias, ou seja, do Senhor Jesus, de Cristo, para que pudéssemos ser declarados justos com base na confiança e na fidelidade. Confiança e fidelidade no Senhor e do Senhor Jesus. Agora, porém, tendo chegado o tempo dessa fidelidade decorrente da confiança, já não estamos mais sob o controle do tutor. Quem era o tutor? A Torá, que estabeleceu os dízimos. Se eu não estou mais debaixo do tutor, eu não tenho que dar dízimo. Não é interpretação, é só você entender o texto. Está escrito aqui. Não é achismo, não é o que eu penso, o que eu deduzo, que pode ser o que está escrito aqui. É só ler e buscar discernimento no Espírito Santo. Amém? A própria palavra de Deus diz: agora, porém, tendo chegado o tempo dessa fidelidade decorrente da confiança, ou seja, da fidelidade decorrente da fé em Jesus, já não estamos mais sob o controle do tutor. Porque em união com o Messias, todos vocês são filhos de Deus, por meio dessa fidelidade decorrente da confiança ou da fé. Tanto de vocês quantos foram imersos ou batizados no Messias, do Messias se revestiram, ou seja, me revesti de Jesus. Então não tem que dar mais dízimo, porque eu não estou mais sobre o tutor, eu não estou mais sobre o legado do tutor. Tem que a Torá, que é os mandamentos, que é a lei. Compreende? Não sou eu que estou falando isso, não é o que eu estou pensando, é o que está escrito. Por isso eu digo aqui que esse canal é o canal onde prega-se a verdade da palavra de Deus, à luz da própria palavra de Deus. E o seu pastor, o seu líder religioso, ou seja, não importa, tem bispo de diácono, pastor, presbítero, bispo, não importa, ele jamais vai falar essa verdade para você.
Muito pelo contrário. Ele vai te questionar, não, porque, igual uma vez eu conversando com uma determinada irmã, né, já há algum tempo, ela, não, mas o meu pastor diz que nós temos que dizimar para prosperar. E eu vou cortar isso pela raiz também aqui, à luz da palavra de Deus. Amém? Continuando. 2 Coríntios 8, 11 e 15. Falei rápido demais, né? 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 11 ao 15. Que diz, vou ler um pouquinho mais rápido, tá bom? Terminaram o que começaram, a fim de que sua disposição para dar início ao projeto seja equiparada pelo desejo de completá-la, mediante a contribuição de acordo com o que tem. Eu preguei isso na semana passada. A oferta é de acordo com o que eu tenho e que eu posso dar. Porque às vezes você tem R$50 na carteira, mas você não pode dar os 50. Você pode dar 10, pode dar 5. Porque você tem uma passagem. Você tem que passar no mercado e comprar alguma coisa para comer, para se alimentar. Então, essas falácias, às vezes a gente ouve das igrejas, né? Não, Deus não quer ninharia. Se você tem 50, Deus tem 50. Ele não sabe da tua condição. Então, um pastor falar isso, para arrancar esse teu dinheiro, é covardia, é contra a palavra de Deus. Porque eu falei, se você tem 50, mas você só pode dispor naquele momento 5, porque você tem outros compromissos, e ele querer arrancar os teus 50 e você ficar na mão, às vezes ir a pé para casa, né? O sol, ou chuva, ou noite, enfim, perigos dependendo da situação onde você mora, e é complicado. Mas ele tá lá no carrão dele de luxo importado, e ele vai embora, pega o carrinho dele, a esposa vai embora. Continuando. Pelo que tem. Se a disposição de contribuir existe, a aceitação da dádiva será avaliada pelo que você tem, não pelo que não tem. Aliviar o sofrimento alheio não deve causar nenhuma dificuldade, mas deve existir algum tipo de reciprocidade. Nesse momento, o que lhes sobra pode ajudar a quem passa por necessidade. O que lhes sobra. Olha, você tem 50, mas não sobra 50 porque você tem compromisso. Ah, me sobra 5, me sobra 10. Aí você vai dar segundo o que lhe sobra. Então, tudo que pregaram para você sobre isso, não, você tem que dar o seu melhor. Se você tem 50, Deus tem 50, porque Deus está vendo. Aí te pressiona, faz por compulsão. Aí te obriga, né? Entre aspas, você fica constrangido e você vai dar cabo daquele dinheiro. Aí quando você sai da igreja, caramba, não tem que comprar o café, tem que comprar o pão, tem que comprar uma mistura ali, uma carne, uma linguiça, um frango, um arroz, não importa, uma verdura, pagar passagem de ônibus para casa, não importa. Isso é errado, tá vendo? Isso é contrário ao que eles pregam. A palavra de Deus diz que sobra. Amém? Romanos 15, 25 a 27. Romanos 15, 25 a 27. Porque Macedônia e Acaia acharam por bem fazer uma oferta, uma contribuição para os pobres. Versículo 26, perdão. Para os pobres com o povo de Deus, de Jerusalém. Está falando que são os pastores? São os líderes congregacionais? São os bispos? Não, com os pobres. Uma oferta para com os pobres do povo de Deus em Jerusalém. Eles acharam por bem fazê-lo, na verdade, é que eles lhes devem isso. Pois, agora preste atenção, se os gentios participaram com os judeus nas questões espirituais, então os gentios têm o dever de ajudar os judeus nas questões materiais. Nós somos participantes com os judeus nas questões espirituais, a salvação, não enriquecimento. Mas não, entrei para a igreja, eu vou ficar rico. Por que isso pega tanta gente na igreja? Porque todo mundo quer ter uma vida boa, quer ser rico, ter um casarão, ter um carrão, uma casa com piscina. Agora hoje na moda área gourmet, né? Uma piscina com área gourmet, churrasqueira, para fazer aquelas festinhas final de ano com a família.
né, com os amigos mais chegados, enfim. Todo mundo quer. Então essa coisa da teologia da prosperidade, ela é contrária à questão do Novo Testamento. Porque a Bíblia foi bem clara aqui. Nós somos participantes com os judeus nas questões espirituais. Não diz que eu vou ficar rico. Entenda, se Deus, Adonai Elohim, o Deus Todo-Poderoso, achar por bem me tornar rico ou lhe tornar rico, ele tem poder para fazê-lo, amado. Ele é Deus, ele pode todas as coisas. Porque pela sua palavra, ele criou tudo que existe. Visível e invisível. Invisível mundo espiritual. Ele criou todas essas coisas. Só que existe essa gana no homem de querer sempre mais, mais e mais. Um vazio que nunca é preenchido, porque só Deus pode preenchê-lo. E você quer sempre mais. Então isso prende e atrai as pessoas para as igrejas. E as pessoas ficam tão cegas, tão dominadas, que não conseguem enxergar que o fato de eu dizimar nunca vai me tornar rico. Não é uma predisposição para me tornar rico. Até porque o dízimo foi para o Antigo Testamento. E eu sou participante com os judeus nas questões espirituais e não materiais. É o que está dizendo a Bíblia. Não é achismo. Não é o que eu penso, o que eu deduzo. O texto é claro. Não precisa de interpretação. Não interpreto, eu acho que Paulo, quando escreveu os Romanos, eles queriam dizer isso. Não. O texto é óbvio. Tão limpo, tão límpido e cristalino como uma água de uma nascente. Que tu chega a ver o fundo, vê borbulhando, aquela água brotando da terra ali. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: vocês, porém, são povo escolhido, os Corranim do rei, os sacerdotes do rei, ou na sua versão está o sacerdócio real, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Por quê? Para louvar aquele, ou seja, Deus, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se esses bispos e pastores se intitulam, sacerdotes, levitas, eu também sou. Porque diz que você, amado, independente de título ou qualquer coisa, somos sacerdócio real. Aí se vier um pastor falar que ele é sacerdote que precisa de dízimo, então fala que ele tem que distribuir o dízimo contigo. Entenda, eu não quero criar polêmica na igreja, eu não quero criar, divisão, não. Eu só estou te ensinando a palavra de Deus, para que você não caia mais nisso. Então tudo que ensinaram para a gente, como é o título da mensagem, foi errado sobre dízimos e ofertas. Igual tem aqueles líderes religiosos, não, faça sua oferta de fé para ajudar a igreja. Não, ele vai ajudar o bolso dele. Aí ele comprar um carro do ano, mudar de casa, mobiliar, trocar a mobília da casa, pegar um jatinho passear, ir para um hotel 5 estrelas, enfim, não. Será que é obra de Deus mesmo? Então começa a ver se ele ajuda o necessitado. Se pega aquele dinheiro que entra na igreja, se ele faz, não é pedir oferta de alimento aos irmãos, não, entenda. Esse dinheiro todo que entra na igreja, se ele pega uma parte daquele valor, ele converte alimentos, compra alimentos, para ajudar, para levar comida para moradores de ruas, necessitada, aquela viuvinha que não tem o que se alimentar, que às vezes está sozinha na vida, num casebrezinho, pobrinha, paga uma conta de luz, uma senhorinha dessa, enfim. Não é pedir ajuda aos irmãos, não, irmão, traga um quilo de alimento, a gente vai fazer assim. Não, é o dinheiro que entrou na igreja, porque é para ajudar os pobres. Porque como eu li aqui, em Romanos, a oferta é para ajudar o povo pobre da igreja. Então, se entrou dinheiro, a igreja, o pastor não tem que te pedir ajuda com mantimento. Aquele dinheiro ele já arrecadou bastante. Então, aquele dinheiro tem que reverter em alimentos. Esse é o verdadeiro evangelho. É o que está aqui na palavra de Deus. É o que eu prego no canal, a verdade do evangelho. Não é enganação. Não é o que eu acho, não é o que eu deduzo, não. Heresia que tem sido pregado por esses líderes religiosos há décadas. Porque, como eu falei, acabei de falar, vou reforçar, eu estou te provando aqui, na Bíblia. E para encerrar, 1 João capítulo 2, versículo 25, que diz:
E isto, na sua versão, está: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Na minha tá, não muda muita coisa. Eis que ele nos prometeu, vida eterna. A promessa de Deus para nós gentios é a vida eterna. Não está aqui a vida eterna, riqueza, luxo, casarão, casa do ano, piscina, viagens internacionais. Não está aqui escrito não. Só está a vida eterna, ponto. Ponto final. Parágrafo, vai para outra linha. Então, a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Então, essa questão de não se tem que dar o dízimo para prosperar, isso é mentira. Isso são falácias, isso é um engodo para que eles arranquem cada mês de você. Entenda, amados. Eu compreendo que uma igreja, um lugar de uma congregação, um templo congregacional tem suas despesas. Luz, água, material de limpeza, bacana. Agora, é oferta voluntária, e como eu li em Coríntios, é o que lhe sobra. Não é por compulsão, o pastor forçar você dá R$100, dá 50, dá 200, dá 1.000, não. É o que você pode, é o que lhe sobra, tá aqui na Bíblia. Não prego nada mais do que a própria Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Amém? Então, fechando essa mensagem com as duas últimas, com as duas anteriores, do dia 9 e do dia 18, do dia 9 eu falei sobre dízimo, e do dia 18 falei sobre ofertas, o engano sobre ofertas, que o pastor quer arrancar cada vez mais. Aí ele pega o jatinho e vai embora, enche o tanque, o carro dele, vai para no posto, enche o tanque de gasolina, leva a patroa para passear, e você sai da igreja dura, às vezes não tem nem dinheiro para passagem. Aí tem que estar pedindo irmão, dependendo de carona, se pode, se consegue, enfim. Então, para fechar esse texto, esse contexto sobre dízimos e ofertas, está tudo bem claro aqui. Está tudo bem claro. Como mostrei em todos os textos bíblicos, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu deduzo. Todos os textos foram extraídos da palavra de Deus. Amém? Fugiu disso aqui é anátema. O próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas 1, 8, 9. Ainda que saindo alguém de nosso meio, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, do qual já recebestes, seja ele anátema, ou seja, se ele é maldito, seja ele maldito para sempre. Como lhe disse antes, vos digo outra vez, se alguém vos pregar outro evangelho do qual já recebeste, seja ele anátema, seja ele amaldiçoado para sempre. Que esse irmão, não sou eu que estou falando, desejando, não, é a verdade da palavra de Deus. Porque a gente fica às vezes com medo, porque ensinaram a gente isso por décadas a gente, de forma errada. Porque como eu falei aqui, já há um tempinho atrás dentro da mensagem, nenhum pastor, ganancioso, que quando você entra na igreja a gente olha como um cifrão, dinheiro, 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 ele vai assumir isso para você. Ele vai pregar essa verdade para você. Ele não vai aceitar essa verdade do Evangelho, da Bíblia Sagrada. Não vai. E se ele não aceita, ele não se enquadra nas boas novas que os apóstolos do Senhor Jesus ensinaram. Pedro, Paulo, Timóteo, enfim, Silas, que está escrito aqui. É só ler. Por isso eu sempre digo, estudem, leiam a Bíblia. E sempre deixem os versículos bíblicos anotados. Para que de repente o irmão tenha... Caramba, aquele versículo mesmo que diz, aí você vai lá, tem anotação, você pode pegar, marcar na sua Bíblia, pega um papelzinho, um caderninho, anota, para que você compreenda e não seja mais enganado. Porque se alguém... Não, irmão, você está em pecado, você não está dizendo, não, irmão. Não, pastor fulano, a Bíblia diz isso. Não estou em pecado, não. Pecado está em você que está pedindo dízimo à igreja, da gente. Então é só você ler. Porque ninguém quer descendente de Levi para cobrar dízimo. E como eu falei, já não estamos mais sobre o tutor, que era a Torá, o Antigo Testamento. Quando fala Torá, são as leis de Moisés, os livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E eu li o texto de Números, que se enquadra na Torá.
Que os dízimos foi dado por Deus aos levitas, a tribo de Levi. Amém? Que Deus abençoe sua noite. Você possa meditar em cada texto e não caia mais nessas falácias, né, dita por homens que se acham, né, abaixo de Deus, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo e Ele. Não caia mais nessa falácia. Tá? Todos os textos bíblicos você compreender, 3 mensagens aqui. E amados, compartilhe. Se você essas mensagens têm abençoado, têm aberto o entendimento, mais importante do que você deixar o seu like, não é compartilhe. Compartilhe, se inscreva no canal, anote o sininho, as notificações, para que toda vez que tiver uma mensagem você receba a notificação e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Para quebrar esse engano que é pregado para nós há décadas. Amém? Deus abençoe a todos, até o próximo final de semana, com mais uma mensagem aqui no canal Pregador Logos. Shalom, boa noite.